Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a edição especial da revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos para o terceiro trimestre de 2020. O título desta série de lições é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. O escritor para esta série de lições é o pastor Eurico Bergstein. E chegamos hoje na lição de número 5, que tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição passada, como os irmãos se lembram, estudamos o início da construção do templo, em que os fundamentos da casa de Deus foram estabelecidos. Porém, os inimigos dos judeus levantaram aquela grande calúnia contra eles e, infelizmente, a obra foi paralisada. E nesta lição nós estudaremos o reinício dessa construção, motivadas por dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que foram usados por Deus para motivar os líderes judeus a reiniciarem a construção do templo, que era o símbolo da identidade dos judeus. Veremos nessa lição como foi importante a ação desses dois profetas para que a vontade de Deus fosse cumprida. O textuário desta lição está no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 10 e 18, e diz: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Já para a verdade prática nós temos: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Conforme mencionado, meus irmãos, em aulas anteriores, o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, conforme encontramos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18, a parte B. Para a leitura bíblica em classe, nós temos três textos. Primeiro, o texto de Esdras, no capítulo 5, versículos 1 e 2. O segundo texto, no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 12. E, por fim, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, dos versículos 6 até o 10. Acompanhe a leitura, por favor, Esdras 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Agora texto de Ageu, capítulo 1. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. E por fim, meus irmãos, texto do livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas,
pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Vimos nestes 3 textos a ação dos 2 profetas de Deus, incentivando os líderes de Judá para que realmente reiniciassem a construção ou a reconstrução do templo em Jerusalém para a glória do nome do Senhor e, conforme eu mencionei na aula passada e também agora há pouco, para reestabelecer a identidade espiritual dos judeus que tinham voltado do exílio na Babilônia. Aqui nós vemos a ação de Deus para que a sua palavra fosse cumprida. Como objetivo geral dessa lição nós temos compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Lembrando, meus irmãos, que a liderança de Zorobabel era a liderança civil e Josué ou Jesua, depende do livro, é a mesma pessoa, né? Josué ou Jesua, era o líder espiritual dos judeus. Em frente, como objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Já para o tópico 2, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E por fim, para o tópico 3, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Isto posto, meus irmãos, vamos então para o comentário, introdução. Nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Neste ponto, eu gostaria de apresentá-los algumas curiosidades. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a maioria absoluta dos profetas do Antigo Testamento exerceram o seu ministério antes do período de exílio dos judeus na Babilônia. A maioria deles, a maioria absoluta, profetizou antes desse período do exílio. Durante o período do exílio, tivemos apenas 2 profetas em ação, que foram Daniel e Ezequiel. E após o período do exílio dos judeus na Babilônia, ou seja, quando eles foram liberados para retornarem para Jerusalém, temos a atuação de 3 profetas, que foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Como ponto central da lição, nós temos os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Leamos, meus irmãos, Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, na Almeida Revista e Corrigida. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. A profecia é muito importante para o crescimento e manutenção da santidade no seio da igreja. Mas entendamos que a profecia que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida é a palavra de Deus. Leiamos Apocalipse 19:10 na Almeida Revista e Corrigida. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que quer dizer? O que o anjo estava dizendo a João? Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus nada mais é do que a palavra de Deus. E o que é o espírito? O espírito é o âmago, aquilo que está no centro. Ou seja, isso que o anjo disse a João foi o seguinte: olha, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, ele é o centro da profecia. Ou seja, quer nós tenhamos uma profecia vinda de alguém, Deus usando um vaso para nos transmitir uma palavra profética, ou não, nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada é a profecia mais autorizada de Deus. Então, quando nós dedicamos tempo para estudar a palavra, nós estamos expostos à verdadeira profecia de Deus a todos os momentos. Quando lemos a palavra, temos Deus falando conosco a todos os momentos. E isso significa, meus irmãos, que nós não precisamos correr atrás de profecias, correr atrás de profetas. Porque se nós temos intimidade com a palavra, nós sentimos Deus falando conosco em todo o tempo. Seguindo em frente, meus irmãos, chegamos ao tópico 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Conforme mencionamos no início desta lição, neste primeiro tópico nós estaremos
estudando ou vendo como que se deu a ação desses dois profetas sobre a vida da liderança dos judeus no que diz respeito a incentivá-los a retomarem a reconstrução do templo em Jerusalém. Subtópico 1, Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Segundo vemos pela Bíblia Sagrada, Ageu começou ou iniciou seu ministério profético, pelo menos no que diz respeito a receber a mensagem de Deus para transmitir a liderança dos judeus, 2 meses antes do início do ministério do profeta Zacarias. Então, Ageu profetizou, segundo a Bíblia Sagrada, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário, como nós encontramos ali em Ageu 1:1. E Zacarias recebeu a primeira palavra profética, pelo menos direcionada para a liderança dos judeus, no mês 8º deste mesmo 2º ano do reinado de Dário. Então, Ageu recebeu a mensagem no mês 6, Zacarias recebeu a mensagem no mês 8. Ou seja, Ageu começou seu ministério 2 meses antes de Zacarias. Ou seja, eles foram quase simultâneos na entrega da mensagem de Deus para a liderança dos judeus ali em Jerusalém. O pastor Hernandes Dias Lopes chama esses dois profetas como os profetas da restauração. De volta ao texto, meus irmãos, não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Vejamos. Na realidade, meus irmãos, não há uma informação clara a respeito disso que o nosso comentarista está pontuando aqui. Segundo Champlin, provavelmente os dois vieram realmente da Babilônia junto com os exilados. É interessante mencionar que sobre o profeta Ageu nós não encontramos nenhuma informação adicional na Bíblia. Já em relação a Zacarias, nós encontramos fazendo um cruzamento entre o que encontramos em Zacarias 1:1 e Neemias, no capítulo 12, versículos 1-4, nós percebemos que Zacarias fazia parte dos levitas e provavelmente fazia parte das famílias sacerdotais, porque ele era filho de Ido, e Ido fazia parte da descendência dos sacerdotes, ou seja, provavelmente Zacarias era da família dos sacerdotes. Só que sobre Ageu não temos informação adicional nenhuma, não há na Bíblia, e eu estudei e eu procurei nos livros de teologia que tratam sobre isso, e eu não encontrei nenhuma informação a respeito de Ageu. O que sabemos é que Ageu era mais velho e que Zacarias era bem mais novo. Então, queridos irmãos, foram essas as informações que nós encontramos. Seguindo em frente, tem Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal. Zorobabel era considerado, entre aspas, o governador da cidade, pois ele era o responsável dos assuntos civis de Judá e da região perante o governo persa. No livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 1, ele é chamado de príncipe de Judá. Em frente, meus irmãos, Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. E o óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. O recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na realidade, meus irmãos, essa visão que Zacarias teve apontava tanto para Zorobabel quanto para Josué como sendo a fonte da graça divina que o povo ia necessitar para continuar realizando a obra de Deus. E aqui o profeta deixou claro para Zorobabel que essa transmissão da graça não dependia de força e nem dependia de violência, mas ela seria ministrada, seria operada através do Espírito Santo de Deus. E o azeite, segundo a Bíblia de Estudo Arqueológica, era o símbolo da abundância do poder de Deus através do Espírito Santo. Entendamos então, meus irmãos, que esta mensagem de Zacarias a Zorobabel não dizia respeito apenas a Zorobabel, mas incluía também
a Josué ou Jesua, conforme o livro que nós estamos lendo. Porque na visão profética havia duas oliveiras que abasteciam ali o óleo para as lâmpadas. E as duas oliveiras eram representadas justamente por Zorobabel e por Josué. Então não era uma mensagem apenas para Zorobabel, e sim para a liderança de Judá, que era Zorobabel e também Josué. Em frente, meus queridos irmãos, as dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, como uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Deus então confirmou para Zorobabel, através da profecia de Zacarias, que estaria com o líder civil de Judá, e o ajudaria a concluir a obra. Leamos Zacarias no capítulo 4, versículos 8 e 9 na Almeida Revista e Corrigida. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ou seja, uma promessa clara de que Deus estaria ajudando Zorobabel a concluir a obra de reconstrução do templo em Jerusalém. De volta ao texto, item B, Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Conforme vimos na aula passada, Josué, como líder espiritual, era muito importante para os planos de Deus. A restauração dos judeus não poderia ser apenas civil, apenas como nação. Essa restauração precisava ser espiritual e, para isso, a pessoa do sumo sacerdote era imprescindível. Outro ponto importante a ser mencionado é que Josué foi restaurado antes que Zorobabel recebesse a mensagem profética para reiniciar a construção do templo. A restauração de Josué se deu no capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. Já o chamado para Zorobabel se deu no capítulo 4. Então, cronologicamente, temos, pelo livro de Zacarias, na realidade, temos que a restauração espiritual ela veio antes da restauração civil. Ou seja, nos mostrando que é importante, ou é mais importante, meus irmãos, na nossa vida, que haja uma restauração espiritual. Porque a nossa vida com Deus é o que temos de mais importante nesta vida. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, a nossa vida com Deus é o que de mais importante nós temos nesta vida. E por isso precisamos zelar por ela com todas as nossas forças. A Bíblia diz: o que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E como exemplo disso, vemos no livro de Zacarias que a restauração espiritual da liderança de Judá se deu antes da restauração civil. Em frente, queridos irmãos, item C, o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Nós tratamos, meus irmãos, desse tema na aula passada, quando citamos que o povo estava realmente acomodado e cada um buscava os seus próprios interesses, deixando a obra do Senhor em segundo plano. E o profeta Ageu, quando veio com a sua mensagem, mostrou para estes judeus o que realmente estava acontecendo com as suas finanças. Pois eles trabalhavam, eles
se esforçavam, eles suavam para ganhar, porém o resultado era muito pequeno. Por quê? Porque eles desprezaram a obra de Deus, deixaram de lado as suas responsabilidades como servo de Deus. E Ageu, então, veio com esta mensagem de conscientização para os judeus e também apresentou para eles a solução para os problemas. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, disse o Senhor para eles. Ou seja, Deus, usando Ageu, deu a eles a solução para que a prosperidade retornasse à família dos judeus. Isso também, meus irmãos, vale para nós. A exemplo do que comentamos na aula passada, nós precisamos ter zelo pela obra de Deus. Eu não estou dizendo que você abandone o seu emprego simplesmente para viver da obra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que nós temos sim que manter as nossas responsabilidades junto à nossa família. Nós que somos homens, ou mesmo as irmãs que nos assistem, que têm o seu emprego secular, que ajudam ali na manutenção da sua casa, nós temos responsabilidades com os nossos parentes, com aqueles que dependem de nós financeiramente. Isso nós não estamos questionando, isso nós não estamos discutindo. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que muitas vezes nós deixamos a obra de Deus de lado por conta de uma ganância. Que nós saibamos diferenciar o que é manter a nossa casa do que ser ganancioso, do que ser ambicioso em demasia. Ou seja, eu vou trabalhar para poder poupar, para poder crescer, para poder enriquecer. Meus irmãos, nós não fomos chamados para armazenar riquezas nesta terra. Nós somos chamados para louvar ao nome do Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor. E a Bíblia é muito clara quando diz, que aqueles que querem ficar ricos caem em laço. Ou seja, a ganância, o desejo de enriquecer, de ficar rico, muitas vezes é um laço para as nossas vidas que acabam nos impedindo de fazer a obra do Senhor. Então que sejamos equilibrados. Mantenhamos sim a nossa casa, mantenhamos sim a nossa família, trabalhemos sim para melhorarmos de vida, mas que isso não se torne o primeiro objetivo a ser atingido na nossa vida. Que o primeiro objetivo seja nós servirmos a Deus, agradando a Ele em tudo. E Deus nos mostrará o que Ele quer que nós façamos na sua obra. E este, meus irmãos, é o verdadeiro segredo da prosperidade. Estar obedecendo ao Senhor está no centro da sua vontade, porque quem busca primeiramente o reino de Deus, Deus começa a acrescentar todas as outras coisas. Vocês se lembram do versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, ou seja, comida, bebida, vestimenta, calçado, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus nos dará meios para adquirirmos todas estas coisas, se nós tivermos como foco buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. De volta ao texto, meus irmãos, subtópico 2, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, Esdras 5:2, que diz: Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus os ajudavam. Então temos aqui a confirmação de tudo isso que foi dito. Em frente, queridos irmãos, os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Segundo vemos nas Escrituras, o profeta Ageu recebeu apenas 4 palavras proféticas que abrangeram apenas 4 meses. Esses textos nós encontramos em Ageu 1:1, Ageu 2:1, depois 2:10, depois 2:20. 4 palavras proféticas que, segundo a Bíblia Sagrada, abrangeram 4 meses. A respeito de Zacarias, pelo que nos parece, ele teve um ministério mais longo. Já em relação à ajuda dos que os profetas ofereceram à liderança de Judá, a Bíblia nos mostra que eles foram até o final da reconstrução, conforme nós podemos ver em Esdras, no capítulo 6, versículos 14 e 15, na Almeida Revista e Corrigida. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido.
E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se a casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do rei Dário. E fazendo um cruzamento de informações, meus irmãos, pelo que acabamos de ler, acabou-se a casa do Senhor no 3º mês, no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Ou seja, a mensagem veio para os israelitas no ano 2º de Dário, através dos profetas, e o templo foi reconstruído, foi terminado no ano 6 desse rei Dário, significando que pelo menos quase 4 anos demoraram para reconstruir esse templo do Senhor. Porque começaram no ano 2 de Dário e terminaram, segundo esse texto que nós lemos de Esdras 6, no ano 6 de Dário. Então, pelo menos quase 4 anos de reconstrução do templo do Senhor. E conforme mencionamos, provavelmente os 2 profetas auxiliaram estes líderes em todo este período até que a casa do Senhor fosse terminada. Em frente, queridos irmãos, quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Nós vemos então, meus irmãos, que em Esdras, capítulo 5, os inimigos dos judeus novamente tentaram paralisar a obra de reconstrução do templo. Só que desta vez o Espírito Santo estava inspirando os líderes para que eles agissem da maneira, ou seja, usando a estratégia correta. Isso nos mostra de que quando obedecemos às orientações do Espírito Santo, as coisas se desenvolvem da forma certa, da forma correta. E aí vem se cumprir o que disse ali na profecia de Zacarias. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os inimigos se levantaram contra os judeus novamente, mas como eles estavam instruídos pelo Espírito Santo, eles usaram a estratégia correta e não precisaram lutar, e não precisaram guerrear, não precisaram usar a força do braço para alcançarem a vitória. Por quê? Porque tudo foi preparado pelo Espírito Santo, tudo foi trabalhado de acordo com a vontade de Deus e eles tiveram a vitória. Vejam que exemplo maravilhoso para nós. Se nós dermos ouvidos às orientações do Espírito Santo, nós conseguiremos alcançar muitas vitórias na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, meus irmãos, de volta ao texto, os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem de Ciro. E assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Vejam aqui então, meus irmãos, a atuação de Deus nessa história toda. O Espírito Santo inspirou a liderança que falou com os inimigos a respeito de a respeito de Ciro, que havia dado a ordem pelo menos 15, 16 anos antes, e foram procurar. Dário mandou que se buscassem nos registros dos éditos ali dos reis da Pérsia e conseguiram encontrar esse documento que liberava os judeus para reconstruir o templo. Não há como negar, meus irmãos, a atuação de Deus em todo este processo. Deus faz milagres, Deus opera, Deus trabalha para o seu povo que nele espera e nele obedece. E a ele obedece. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, meus irmãos, sobre tópico 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus, do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e glória sejam somente ao Senhor. Aqui nós já havíamos comentado da ação de Deus através dos profetas, quando ele inspirou os profetas para ministrarem aquela palavra de Deus no coração da liderança,
e eles foram renovados, eles foram avivados, e os profetas continuaram ali ajudando-os nessa construção, e isso nos dá a entender que eles ficaram ali ajudando na manutenção desse despertamento. Todas as vezes que alguém tentava se esquecer, isso é um pensamento meu, talvez a presença do profeta ali fizesse reacender aquela palavra profética. Não, Deus está conosco. Ei, veja, o homem de Deus está trabalhando conosco. Deus está aqui. Isso fez com que eles continuassem caminhando até que a obra fosse terminada. Vamos em frente, meus irmãos. Chegamos ao tópico 2 e nesse tópico estaremos mencionando algumas coisas a respeito do ministério profético. O título deste tópico é O Ministério Profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. E essa inesperada operação sobrenatural, meus irmãos, podemos considerar como sendo justamente a atuação de Deus através dos seus profetas Ageu e Zacarias. Subtópico 1, as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2. Aqui o comentarista está querendo mencionar atuações maravilhosas de Deus no Antigo Testamento através da vida de profeta. E tem a Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Meus irmãos, cabe lembrar para nós aqui que Moisés recebeu o seu, entre aspas, preparo no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, conforme nós vemos em Êxodo 3, do versículo 1 ao 22. O sobrenatural que vemos nessa história foi o poder que Deus colocou à disposição de Moisés para que ele pudesse realizar aqueles grandes sinais diante de Faraó, para que o povo de Deus fosse liberto da escravidão do Egito. Nós vemos nos estudos teológicos que Moisés precisou passar aquele período no deserto para que ele adquirisse maturidade e também humildade para que pudesse ser usado por Deus. Porque Moisés, segundo a Bíblia nos informa, foi criado e educado no Egito, onde aprendeu todas as leis, a língua e tudo que o Egito tinha de mais avançado no que diz respeito à questão do ensino, Moisés aprendeu. Porém, Moisés precisou ir para o deserto para aprender a lição mais profunda da sua vida, que era a humildade e a dependência completa ao Deus Todo-Poderoso. Moisés se tornou tão humilde que chegava a ponto muito próximo da covardia, a ponto de irritar a Deus. A Bíblia diz que Deus se irou com Moisés, porque Moisés não queria atender ao mandato de Deus. Nós louvamos ao Senhor porque Deus realmente conseguiu convencê-lo no sentido de deu as saídas e as soluções, e Moisés decidiu sair ali do deserto e fazer a vontade do Senhor e ser usado grandemente por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Vamos em frente, meus irmãos, e tem B, Elias. O profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. Neste ponto, meus irmãos, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, nos diz que foi por conta da justiça e da obediência de Elias que este milagre foi realizado. Leamos o que diz em Tiago, no capítulo 5, versículos 16 a 18, na Almeida Revista e Corrigida. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Atentem para essa parte. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Continuando. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que nos quer dizer esse texto de Tiago? De que Elias era justo e por conta da sua justiça e da sua obediência ao Senhor, Deus atendia às suas orações a ponto de ele orar e ficar 3 anos e 6 meses sem chover
como fruto do juízo de Deus sobre a nação de Israel por conta da sua idolatria. Então entendamos que a nossa justiça e a nossa obediência ao Senhor nos dá muito crédito diante do Senhor, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos obedientes aos seus mandamentos, Deus passa a nos amar e tudo aquilo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo nos será dado. Isto é promessa bíblica. Glórias a Deus. Vamos em frente, meus irmãos. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus, como nós vemos lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 39. Conforme mencionamos em aula anterior, meus irmãos, o que aconteceu ali no Monte Carmelo foi resultado da obediência de Elias ao mandato de Deus. Nós podemos ver isso na oração que Elias fez quando clamou para que o Senhor respondesse do céu. E todo este episódio nos dá a entender que ali não foi uma demonstração do poder de Elias, e sim uma demonstração do poder de Deus. Leamos o que diz o texto de 1 Reis, no capítulo 18, versículos 36 e 37, na Almeida Revista e Corrigida, onde temos a oração de Elias. Observe. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, aqui começa a oração dele: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e observe, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aqui nesta oração, nós vemos claramente que Elias estava pedindo para que Deus respondesse àquele desafio. E o que Elias fez de sobrenatural ali naquela condição? Absolutamente nada. Elias desafiou os 850 profetas. Elias reparou o altar, que não é nada sobrenatural. Desafiar os profetas é falar, nada sobrenatural. Reparar o altar, nada sobrenatural. Depois ele preparou o sacrifício, que seria cortar o animal, preparar a lenha, colocar o animal sobre a lenha, e depois mandar jogar água, 12 cântaros de água sobre o sacrifício. Até aí, meus irmãos, nada de sobrenatural. E depois Elias fez a oração. A oração foi sobrenatural, nós acabamos de ler. Elias simplesmente orou para que o Senhor mostrasse, para que o Senhor respondesse. Ou seja, em cima de uma ação natural, de uma ação humana de Elias, Deus manifestou o sobrenatural. Ou seja, Elias não operou ele mesmo sobrenatural neste caso, porque Elias, como eu disse, não fez nada de sobrenatural. Ele desafiou os profetas de Baal, reparou o altar, preparou o sacrifício e fez a oração. Quem foi que operou? Foi Deus. Então, a manifestação sobrenatural neste episódio foi de total responsabilidade de Deus. Elias só pediu: Senhor, responde-me para que este povo saiba que só tu és Deus e que eu sou teu servo e segundo a tua palavra, ou seja, segundo as tuas orientações, eu fiz tudo isso. Ou seja, Elias estava simplesmente obedecendo ao que Deus mandou. E quando nós estamos em obediência, Deus responde. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a resposta do Pai é certa sobre as nossas vidas, exatamente como aconteceu na vida de Elias. Em frente, meus irmãos, segundo subtópico, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos destes dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Queridos irmãos, aqui precisamos separar as coisas. Os dons do Espírito Santo são diferentes, são coisas diversas em relação aos dons ministeriais, conforme nós vimos na aula passada. Os dons espirituais, eles são manifestos na vida dos crentes batizados com o Espírito Santo, de acordo com a vontade do Consolador,
independente se estes crentes são obreiros ou não. Então entendamos isso. Os dons espirituais, eles são ministrados na vida do crente pelo próprio Espírito Santo, e isso é independente se eles são obreiros ou não. Agora, já os dons ministeriais, que conforme nós vimos na aula passada, eles são distribuídos pelo Senhor Jesus, eles são a capacitação ou chamamento do Senhor Jesus para os crentes, para que eles se preparem para ajudarem na edificação do corpo de Cristo. Então são coisas diferentes, são coisas diversas. Dons espirituais com dons ministeriais. Não estou dizendo que os dons espirituais não venham ajudar, não venham corroborar com os dons ministeriais. São duas coisas que devem andar juntas, são duas coisas que devem andar muito juntas. Por quê? Porque uma pessoa que tenha o chamado, que tenha o dom ministerial, necessariamente ele precisa do poder do Espírito Santo para que o resultado do seu ministério seja maravilhoso. Nós só exerceremos o nosso ministério com poder se realmente nós formos cheios do Espírito Santo. Mas que fique claro que são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa chamada por Deus para ser, por exemplo, doutor, se ele for cheio do Espírito Santo, se ele tiver o poder de Deus em sua vida, o seu ministério poderá florescer muito mais do que se ele apenas depender da sua capacitação humana. Não sei se eu estou sendo muito claro para os irmãos, mas o Espírito Santo vem nos ajudar. O enchimento do Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo, ele é fonte de poder para que possamos desempenhar os nossos ministérios de uma forma mais maravilhosa. Não estou querendo dizer com isso que aquele que é chamado para ensinar, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que o seu ministério não atingirá uma prosperidade. Não, não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou querendo dizer é que se o ministério humano, ou dependente do nosso esforço natural, do nosso esforço pessoal, já vai longe, já pode ir longe, quanto mais aquele que tem o revestimento de poder com o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que é muito importante nós voltarmos a incentivarmos que os crentes busquem o batismo com o Espírito Santo. É muito importante este revestimento de poder na vida de todos nós, porque o nosso ministério acaba colhendo frutos mais abundantes, porque este poder de Deus, a presença do Espírito Santo de uma forma mais abrangente nas nossas vidas, ou seja, a atuação do Espírito Santo de uma forma mais abrangente, nos dá mais graça, nos dá mais força, nós estaremos melhores preparados para realizarmos a obra de Deus. Que possamos retornar, meus irmãos, à nossa base. O Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Um revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo é de suma importância na vida de todos nós cristãos. Enquanto você não é batizado, continue exercendo o seu ministério com todo o seu empenho, com todo o seu afinco, com toda a sua vontade. Se prepare, ore, jejue, leia, estude, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Mas nunca se esqueça de buscar o batismo com o Espírito Santo, porque isso é um plus, isso é uma ajuda, isso é algo mais que Deus nos dá para que o nosso ministério seja executado de uma forma ainda melhor, ainda mais abrangente para a glória do nome do Senhor. Vamos em frente, queridos irmãos? O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Pelo que nós vimos nesses dois textos, Timóteo recebeu algum tipo de dom pela imposição de mãos do presbitério ou do próprio Paulo. Mas a Bíblia não nos diz claramente de qual dom foi este. Mas o que deve ficar claro para nós nessa condição é que, se nós temos, vamos imaginar que foi um dom ministerial recebido, que nós temos que despertar este dom, que nós temos que trabalhar neste dom, trabalhar nesta vocação, para que melhoremos cada vez mais, porque um chamado de Deus para uma obra não significa uma capacitação automática. Nós precisamos lutar
precisamos nos capacitar para exercer o ministério que o Senhor nos deu. O que significa isso? Significa aquela questão das 10 minas. Recebeu um talento, recebeu a mina. O que vai fazer com este talento, com esta mina, com este chamamento? Vai trabalhar com ele para que ele se desenvolva e comece a dar frutos e comece a se desenvolver. Este é o objetivo, meus irmãos. Se você e eu, nós temos um dom ministerial, nós precisamos desenvolver e trabalhar nele para que ele se desenvolva, para que ele cresça e comece a dar frutos, comece a dar, entre aspas, lucro para o Senhor nosso Deus. Nós não podemos simplesmente pegar o nosso chamamento, o nosso chamado, o nosso dom ministerial e engavetarmos, porque nós seremos cobrados quanto a isso. E se esse dom de Timóteo for um dom do Espírito Santo, caberia a ele, e não somente a eles, mas a todos nós, buscar ao Senhor para que este dom se desenvolva também sobre as nossas vidas. Nós vemos em palavras de grandes pastores que pregam e que ensinam que os dons, mesmo os dons do Espírito Santo, quando eles são derramados sobre nós, eles precisam ser desenvolvidos, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser despertados nas nossas vidas para que o Espírito Santo sempre possa nos usar, para que sempre possamos estar preparados para sermos usados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, nada é automático, tudo precisa ser trabalhado, tudo precisa ser movimentado nas nossas vidas para que possamos crescer na graça, crescer no conhecimento e crescer no nosso preparo para sermos usados pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Em frente para o texto, Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aqui temos a orientação de Paulo de que os dons espirituais devem ser buscados com o objetivo de edificar a igreja. E segundo ele mesmo diz, o dom de profetizar é um dos mais importantes dons a serem buscados para que realmente a igreja seja edificada. 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então vejam a importância da profecia. Quem profetiza, ele edifica, ele exorta e ele consola a igreja do Senhor. Vamos em frente, meus irmãos, chegamos ao tópico 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, profeta é a pessoa devidamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por ele e no lugar dele. Veja que interessante, vocacionada por Deus para falar por Deus e no lugar de Deus. Isso nos mostra que a mensagem que o profeta transmite é recebida diretamente da parte de Deus. O profeta não pode falar de si mesmo, porque a Bíblia classifica este profeta como sendo um profeta da carne, ou seja, que fala aquilo que está no seu coração e não aquilo que vem diretamente do coração de Deus. Então tomemos cuidado com isso. Em frente, queridos irmãos, subtópico 1. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Aqui, então, o comentarista diz que, naquela época do Antigo Testamento, a pessoa do profeta era muito visada no que diz respeito a buscar orientações de Deus, buscar o aconselhamento que vinha diretamente do coração de Deus, tanto em situações espirituais, como também em situações materiais. Vamos ver os exemplos. Ezequiel 22, em Ezequiel 22, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que, por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Então aqui vemos um exemplo na vida de Ezequiel, porém, irmãos, temos que lembrar que Ezequiel também era sacerdote. Além de ser usado como profeta, Ezequiel também era sacerdote, o que o habilitava a consultar a Deus em favor do povo. Lembramos que nós temos no Antigo Testamento 3 ministérios. Nós temos o sacerdote, o profeta e o rei. Os 3 ministérios foram desempenhados pelo próprio Senhor Jesus.
E pelo que eu me lembro, foi o único que exerceu esses 3 ministérios. No máximo que nós vimos no Antigo Testamento eram 2 ministérios, que no caso de Ezequiel, ele era profeta e ele também era sacerdote. Em frente, meus irmãos, item B, em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas de seu pai, que se haviam perdido. Aqui também, meus irmãos, Samuel, além de ser profeta, também era levita, pois ele era descendente da família de Coate, levita. Então, Samuel exercia a função de profeta e naquele momento também de juiz, porque naquele período em Israel não havia rei. Então a figura do rei era, entre aspas, substituída pela figura de um juiz que julgava o que acontecia entre o povo. Então Samuel exercia a função de profeta e de juiz naquele período e consultava a Deus em favor do povo. Em frente, queridos irmãos, item C, em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente que se levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. O texto aqui de 1 Reis 14 fala da ação do profeta Aías, que foi usado por Deus para trazer palavras de juízo sobre a família e a vida de Jeroboão, que fizera com que Israel, as tribos do norte, se desviassem terrivelmente do Deus Todo-Poderoso. Aqui então nós vemos a ação de um profeta trazendo juízo sobre a vida daquelas pessoas que eram desobedientes ao mandato do Senhor. Em frente, item D, Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Êxodo 19, 7 e 8. Aqui temos uma curiosidade interessante, meus irmãos. A Bíblia diz que Moisés foi o único profeta que falava, entre aspas, cara a cara com Deus. Para todos os outros profetas, Deus se manifestaria através de sonhos e visões. Leamos o que diz Números, no capítulo 12, versículos 6 a 8, na Almeida Revista e Corrigida. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão me manifestarei, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor em falar contra o meu servo, contra Moisés? Vejam então, meus irmãos, claramente que Moisés foi o único que falava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés. Por quê? Porque Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor. Em tudo aquilo que Deus mandou, Moisés foi fiel. E ele foi eleito para ser tratado de uma forma diferente. Mas os profetas, normalmente, eles recebem orientações ou recebem a palavra de Deus através de visões ou através de sonhos. E com Moisés foi diferente. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento no que diz respeito à sua proximidade com o Deus Todo-Poderoso. Vamos em frente. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Realmente é o que nós acabamos de estudar. Subtópico 2. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecias não significa que seja profeta. Aqui o comentarista está tratando do dom espiritual de profecia, que é aquele em que o Espírito Santo usa o crente através do dom de profetizar, que é algo bem diferente daquele que tem o dom ministerial de profeta. Conforme mencionamos há pouco, dons espirituais são diferentes de dons ministeriais. E entre os dons ministeriais, conforme nós vemos ali em Efésios 4 e 11, nós temos o apóstolo, nós temos o profeta, nós temos o evangelista, nós temos o pastor e o doutor. 5 dons ministeriais. Notem então que nós temos um dom ministerial de profeta, que é diferente do dom espiritual de profecia. Então, nós precisamos separar essas duas questões. Em frente, queridos irmãos, o termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra,
para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ábaco. Aqui o comentarista fala claramente, as filhas de Filipe profetizavam, ou seja, eram usadas pelo Espírito Santo com o dom de profecia. Porém, chegou na casa de Filipe um profeta chamado Ágabo, que era alguém que tinha o dom ministerial de profeta. 2 coisas, conforme mencionei, completamente diferentes. E aqui eu gostaria de trazer uma palavra do pastor Ezequias Soares. Veja o que ele diz a respeito do dom ministerial de profeta. Profetas são pregadores irresistivelmente cheios do Espírito Santo, que cooperavam na edificação da igreja, dedicando-se ao ensino e à interpretação da palavra de Deus. Eles também se dedicavam a explicar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e punham-se a exortar, edificar e consolar a igreja de Cristo. Todas essas palavras foram ditas, foram escritas pelo pastor Ezequias Soares, ou seja, alguém irresistivelmente cheio do Espírito Santo, usados por Deus através de palavras proféticas, ou seja, interpretação profética da Bíblia Sagrada, como ele diz aqui, dedicando-se ao ensino e à interpretação da palavra de Deus. E ocorre que, muitas vezes, meus irmãos, a pessoa que tem o dom ministerial de profeta, ele também pode ser usado através do dom espiritual de profecia. Ou seja, juntando uma coisa e outra, esse crente é usado nas duas frentes, no que diz respeito à interpretação da palavra de Deus, também no que diz respeito às palavras proféticas vindas através do dom espiritual. Se tornaria, no meu entendimento, um ministro completo diante do Senhor. Então, que nós tenhamos claramente em mente essas diferenças entre o dom espiritual da profecia e o dom ministerial de profeta. Vamos em frente, queridos irmãos. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Conforme o comentarista pontuou, na antiga aliança, as pessoas buscavam os profetas para que recebessem orientação da parte de Deus, para que a vontade de Deus lhes fosse revelada. Para nós, salvos da nova aliança, ou salvos na nova aliança, nós temos, meus irmãos, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que conforme mencionamos lá no início desta aula, é a nossa regra de fé e prática. Isso significa que hoje nós não devemos correr atrás de profetas para que possamos saber a vontade de Deus. A Bíblia já tem tudo aquilo que nós precisamos. A vontade de Deus para as nossas vidas está claramente demonstrada nas palavras das Sagradas Escrituras. Nós não precisamos correr atrás de profeta. Por quê? Porque nós temos a Bíblia Sagrada. Irmãos, deixemos essas meninices de lado e realmente nos aproximemos da palavra de Deus, nos aproximemos do Espírito Santo, desenvolvamos uma vida de comunhão com o Consolador e uma vida aplicada a estudar a palavra de Deus, que nós nunca estaremos sem direção das nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor nos orienta a qual caminho nós devemos seguir. Glórias a Deus. Vamos em frente, queridos irmãos. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador, ou seja, não precisamos de profeta para nos mediar, para estar entre nós e Deus. O que nós lemos, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, nós temos um novo caminho. Leiamos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que significa isso? Significa que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso e não precisamos de intermediários. Através de Cristo Jesus, nós conseguimos acessar ao Deus Todo-Poderoso e receber dele tudo aquilo que nós precisamos. Glórias a Deus. Em frente, é importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, temos acesso a Deus por Jesus Cristo.
Ele é o único mediador, conforme nós acabamos de mencionar. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Infelizmente, isso era bem comum no passado. Pessoas procurando os profetas, aqueles que eram, entre aspas, usados no dom de profecias, para buscar orientações a respeito de decisões a serem tomadas. Como eu disse aos irmãos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo. Se Deus quer usar alguém, este homem vem até nós e fala. Mas não cabe a nós ir na casa do profeta, ir na casa da profeta, ir ali, ir acolá, buscar uma resposta. Por quê? Primariamente, nós temos a palavra de Deus, como mencionamos, temos o Espírito Santo que também fala conosco, e se Deus quer usar alguém para falar conosco, alguém externo a este ciclo da palavra de Deus e do Espírito Santo, ele vai mandar alguém externo, mas Deus manda, não precisa nós corrermos atrás do profeta. O profeta virá até nós se assim Deus quiser. Mas é importante nós notarmos, irmãos, que esse profeta tem que estar em consonância, ou seja, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se você receber uma profecia contrária à palavra de Deus, você já tem que ficar preocupado. E principalmente você tem que se apegar à palavra de Deus e não à profecia. Porque a profecia tem que ser uma confirmação da palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Que possamos, meus irmãos, amadurecer a cada dia. E realmente, como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em frente, é fundamental que os obreiros ensinem à igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. E é exatamente isso que estamos fazendo nessa aula para a glória de Deus. Meus irmãos, terminamos então o texto da lição. Como conclusão para esta lição, o que eu gostaria de dizer aos irmãos: a questão do ministério profético é muito importante para a igreja, tanto na questão do dom ministerial de profeta, quanto na questão do dom espiritual de profecia. Paulo nos diz que nós devemos buscar este dom espiritual de profecia. Por quê? Porque ele fala à igreja para consolação, edificação e exortação. É muito importante que a igreja tenha no seu seio a manifestação do dom espiritual de profecia, porque causa edificação, ele motiva o crescimento e a consolação da igreja. Mas nós nunca precisamos buscar correr atrás de um profeta, porque nós temos a Bíblia Sagrada e nós temos também o Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Muito obrigado pela sua oração, muito obrigado por todo o apoio que os irmãos têm nos dado, nos comentários, nos likes, nos dislikes, pelo acompanhamento dos irmãos ao nosso trabalho, principalmente através das suas orações. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se Deus assim o permitir, na próxima semana estaremos juntos estudando a lição de número 6. Graça e paz.